O Rei Macaco é a criatura mais famosa de toda a mitologia chinesa. Mas você sabe a história toda de como ele se tornou o Rei dos Demônios? Fala galera, hoje aqui no Sessão Popcorn a gente vai falar sobre o filme A Lenda do Rei Macaco. Então, bora lá! Começamos no meio de uma guerra entre o clã dos demônios e o clã dos deuses, onde os governantes de cada grupo se enfrentavam. A batalha dos dois era digna de dois seres lendários, mas o líder dos deuses, o Imperador de Jade, se mostrou muito mais forte depois que assumiu sua forma de dragão e derrotou o Rei Demônio. Ele só não foi morto porque a irmã do Imperador era apaixonada pelo malvadão. Mas como a punição ainda precisava ser aplicada, ele condenou os dois pombinhos e todo o clã dos demônios a viver para sempre nas Montanhas Flamejantes, que era praticamente o inferno, e ficou na esperança que o amor de sua irmã pudesse gerar um futuro de paz entre demônios e deuses. No fim da guerra, todo o reino do céu ficou em ruínas, e a deusa Nu Gua se sacrificou para consertar o estrago ao transformar seu corpo em milhares de cristais, que reconstruíram o reino em instantes. E de quebra, esses cristais também geraram uma barreira em volta do reino, da qual nenhum demônio poderia passar. Só que um desses cristais caiu no reino dos humanos, e uma forma de vida se desenvolveu dentro dele, como um bebê na barriga da mãe. E adivinha quem estava lá dentro? Sim, o futuro rei dos demônios, Sun Wukong. Ele viveu dentro do cristal por vários anos, mas conseguiu fazer amizade com uma raposa branca. Eles encostaram suas patas com um cristal entre eles, mas aquilo machucou seriamente a patinha da raposa, o que a atirou para longe e deixou o macaco tristinho. No reino do céu, o velho mestre Puti recebeu uma visita da deusa Guanyin. Assim que soube da existência do macaco, ela pediu ao velho para ensinar virtude ao animal, visto que por ter nascido dos cristais de Nu Gua, ele tinha o potencial para se tornar alguém que traria paz, não só para deuses e demônios, mas também para os humanos. Ele estava vivendo no Monte Huakuo, e descobrimos que depois de sair do cristal, Wukong viveu sua vida como um macaquinho brincalhão, junto de vários outros macacos, e graças à sua inteligência acima do normal, ele se tornou o líder daquele bando. Puti observou ele alimentar seu povo com frutos de uma árvore, e quando avistou uma borboleta, o macaquinho tentou pegá-la no ar, o que o fez cair de uma altura gigantesca. Ele resistiu à queda, mas a borboleta não. Wukong tentou reanimá-la, e Puti o fez aceitar que ela estava morta. E tocado pela empatia que o animal sentia por uma simples borboleta, o velho a fez voltar à vida. Wukong gostou tanto da técnica que pediu para Puti ensiná-lo para ele. E sem enrolação, os dois partiram para iniciar suas vidas de mestre e aluno, junto com outros discípulos do velho. Foi só ali que o macaco recebeu seu nome de Sun Wukong, e seu treinamento celestial, enfim, começou. Enquanto isso, no clã dos demônios, o Rei Chifrudo planejou atacar o clã dos deuses mais uma vez. Isso depois que recebeu uma visão do futuro, onde a oportunidade perfeita para atacar surgiria depois de 3 grandes eventos: um tsunami no Mar Oriental, a queda da Barreira Divina e o surgimento de um cristal de Nu Gua na Terra. Um desses já aconteceu, que foi o nascimento de Wukong a partir do cristal. Mas como o macaco ainda era muito fraco, ele não ia conseguir quebrar a barreira. Dessa forma, a ministra do rei o aconselhou a fazer com Shen, o vigilante oficial da barreira, e que tinha tendências a trair o imperador. A partir daí, o Rei Demônio começou a bolar seu plano de ataque. Só que quando um dos subordinados questionou se eles realmente deveriam atacar o céu, ele foi morto impiedosamente por um ser covarde. De volta ao treinamento, os alunos do mestre Puti estavam sofrendo para conseguir utilizar a técnica de transformação, e o Wukong nem se deu o trabalho de estudar a técnica com os colegas, porque ele já a dominou muitos anos atrás. Um dos alunos acusou o macaco de mentiroso, e para provar, Sun se transformou em um tigre, um rinoceronte e uma mulher humana. E os dois ainda travaram uma luta entre si. Tudo aquilo não passou de uma diversão para Wukong, que derrotou o acusador na maior folga. O mestre Puti surgiu para separar a briga, e o macaco tentou justificar seu comportamento infantil, e ao invés de dar um simples sermão, o velho levou seu pupilo para visitar as Montanhas Flamejantes, e aquela visão fez Wukong desmaiar.
Quando acordou, seu mestre disse que o que viu não foi um sonho, mas sim uma visão do seu destino caso não agisse com virtude, e teria que sucumbir ao inferno e à morte como um Hellis mortal. O Kong disse que isso não era problema, já que era só usar a magia de ressuscitar como o mestre usou na borboleta. Ele só ia ter que aprender essa técnica. No entanto, isso só ia depender do próprio macaco, porque se continuasse agindo infantilmente, seria expulso do clã dos deuses. O Kong ficou triste e fez o possível para se desculpar com Pucci, e o jeito brincalhão e inocente do jovem reconquistou o afeto do seu mestre. Longe dali, o Rei Demônio e o Vigilante Shen se encontraram nas montanhas, e o guarda até tinha intenções de capturar o chifrudo, mas ele mudou de ideia depois que foi oferecido controlar o Palácio do Céu inteirinho, caso o ataque dos demônios funcionasse. Shen disse que ainda precisavam resolver o problema da barreira, já que enquanto ela estivesse de pé, demônio nenhum ia conseguir entrar nos céus. E o rei disse que ia cuidar desse problema com a ajuda de um certo macaquinho. De volta ao Monte Huaco, San tinha retornado para proteger seu povo de um ataque de demônios e foi recebido com fervor pelo seu bando. Ele só tinha vindo para fazer uma visitinha, mas reconfortou todos ao dizer que sempre iria protegê-los de qualquer ameaça. Só que aquilo não foi o suficiente para acalmar eles, e pediram ao seu líder para arranjar algumas armas para ele se proteger enquanto San estivesse fora. Um dos macacos disse que dava para reunir algumas armas do Reino Dragão, que ficava no fundo do mar, e sem pensar duas vezes, o Kong caiu de cara na água. Não muito longe dali, uma jovem chamada Hukisui carregou um enorme peixe para que vários outros demônios pudessem comer junto com ela. E durante a refeição, ela notou um nevoeiro negro na floresta e partiu para investigar, mas não antes de assumir sua forma animal. Ela era a raposa que San conheceu no passado. Hukisui seguiu floresta adentro e encontrou o Rei Demônio, e descobrimos que ele foi praticamente um pai para ela em todos esses anos. O homem cobrou um favor da garota ao pedir para ela ir ao Monte Huaco e se reencontrar com seu velho amigo. Nem precisava fazer mais nada, só se reencontrar e ficar ao lado dele. Só que ela foi proibida de dizer que conhecia o Rei Demônio. O Kong continuou mergulhando, até que foi engolido por um peixe gigante, mas conseguiu matar o bicho depois de alguns golpes no seu bucho. Ele chegou no reino aquático e sem muita cerimônia pediu mais armas emprestadas para o Rei Dragão. Só tinha dois problemas ali. 1. A falta de noção do macaquinho. E 2. O peixe que matou era guardião do reino. O rei ordenou a execução do intruso e até tentou mandá-lo de volta para a superfície, ao prender ele numa bolha. E San superava todos aqueles truques como se fossem uma brincadeira para ele. No fim, decidiram só dar as armas logo e reclamar com o céu depois de tudo. O Kong reuniu tudo num saco e estava quase indo embora quando notou uma armadura muito bonita em um baú. O rei disse que somente os virtuosos podem utilizá-la. Caso contrário, receberia uma punição severa no futuro. O macaco nem ligou para a maldição e só vestiu a armadura de uma vez. E aquela ainda seria a armadura lendária que San Wukong sempre usou em suas lendas. Acharam que ele não ia levar mais nada? O ladrãozinho viu um pilar de pedra gigantesco e perguntou se poderia levá-lo também. E o rei o proibiu de fazer isso, já que o pilar controlava as inundações e a calmaria do mar. Mas como ninguém nunca sequer conseguiu mover aquele objeto, o rei permitiu San de levá-lo caso fosse forte o suficiente. Péssima ideia, já que mesmo com um esforcinho o macaco arrancou o pilar do chão e o encolheu, o que transformou a enorme pilastra em um bastão, o mesmo que usava em suas lendas. No mesmo instante os mares se enfureceram e um tsunami gigantesco engoliu toda a terra. Ele avançou até chegar às montanhas flamejantes, só que o Rei Demônio e sua esposa trabalharam juntos para impedir a fúria do mar de atingir seu reino. A ministra apareceu e disse que aquilo foi o segundo sinal profetizado, só que a rainha não entendeu nada dessa tal profecia. Ou seja, ela não sabia que seu marido planejava atacar o céu. Ele reconfortou sua esposa e a manteve fora desse assunto. Nesse meio tempo, Hukisui enfim chegou ao Monte Huaco com os outros demônios. E não foi recebida de forma muito pacífica pelos macacos de lá.
que utilizaram suas novas armas para conter os prisioneiros. Wukong apareceu para interrogar a garota, e em poucos segundos eles se reconheceram. Os prisioneiros se tornaram convidados, e a raposa explicou que estavam lá porque sua casa foi destruída pelo tsunami. É mentira! Tá, não era 100% mentira, mas não era por isso que estavam lá. Sun não ligou e permitiu que todos morassem ali, e para apresentar o lugar, ele levou sua amiga para um passeio voador entre as montanhas. Tudo parecia muito feliz, mas a situação ia apertar em breve, já que o Rei Dragão foi caguetar tudo o que o macaco fez no seu reino para o vigilante Shen, que decidiu enviar seu soldado chamado Nazra para capturá-lo. Ruksui e Sun enfim compensaram todo o tempo que ficaram longe um do outro, e a amizade começou a aflorar um romance entre eles. A garota diz que por ser um espírito inferior, ela só ia viver no máximo uns 200 anos. Tá reclamando do quê, minha filha? E para aproveitar, gostava de observar o nascer do sol todos os dias. E contemplar aquele momento ao lado de Wukong foi ainda mais marcante. No entanto, parecia que tinha algo errado com aquele sol naquele dia. E do nada, os dois foram atacados por um disparo de fogo. Era o Nazra, que avançou com violência para cima do casal. Sun teve que jogar sua amada na água para ela não se ferir. E assim os dois iniciaram uma luta aérea entre as montanhas, onde Sun utilizava vários truques com seu bastão, e Nazra usava seus aros flamejantes. O soldado conseguiu prender seu inimigo em um dos aros e disparou uma bola de fogo nele. E quem apareceu para salvá-lo foi o Rei Demônio. Ele rebateu a bola de fogo de volta para Nazra e foi falar com Wukong para criar uma amizade entre eles. O rei elogiou o fato de Sun ter destruído o Reino Dragão e ter causado o tsunami com tanta facilidade, e o fez acreditar que merecia viver em um lugar mais digno de sua grandeza, como o Palácio do Céu. De primeira, Sun não gostou da ideia, mas depois de saber que os moradores de lá aprendem a ressuscitar os mortos, ele aceitou, porque assim ia poder manter o seu povo vivo. Ele se despediu de Ruksui e partiu para o céu, mas deixou o Monte Huaku nas mãos do Rei Demônio. Ih, rapaz. Wukong se deparou com a barreira de cristal e um holograma de Shen alertou o macaco de que por ter sangue de demônio existia um grande risco dele ser reduzido às cinzas se atravessasse a barreira. Por sorte, nada disso aconteceu e ele conseguiu entrar no Reino dos Deuses, e a primeira pessoa que encontrou foi o próprio Imperador de Jade. Eles libertaram um cavalo dragão enquanto conversavam, e no meio tempo vários habitantes do palácio, incluindo Shen e Puti, surgiram e se curvaram perante o imperador. Mas como Sun era um novato ali, ele não fez nada. Shen criticou a falta de respeito do macaco, só que o imperador nem ligava. Sun abriu o jogo e disse que queria aprender logo a habilidade de ressuscitar os mortos, mas o imperador disse que ele ia precisar deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Só assim ele ia aprender qualquer técnica dos deuses e também ia ficar por dentro de todos os novos vídeos que vão sair no canal, assim como você aí. Enfim, o imperador disse que o macaco ia precisar se tornar um deus primeiro, e para começar, deu a ele o título de cuidador real dos cavalos dragões. Sun foi mandado para um estábulo e estava bem feliz com seu novo papel, só que o tédio chegou bem rápido. Os cavalos não podiam nem ir ao banheiro ou beber água sem a supervisão de Shen. E falando no diabo, ele apareceu para acompanhar as tarefas de Wukong. Se eu vim ver o macaco. Quando entrou no estábulo, todos os animais se ajoelharam, exceto o macaco. Shen cobrou o devido respeito do novato e chicoteou alguns dos cavalos para mostrar como ele ensinava respeito aos animais. E Wukong retribuiu, chicoteando o rapaz com seu próprio rabo. Ele desafiou a autoridade de Shen mais uma vez, ao deixarem todos os cavalos saírem do local. E suas travessuras não pararam por aí, já que também fugiu para o bosque para comer vários pêssegos que levaram 9.000 anos para nascer. Vários cidadãos do palácio se irritaram com o macaco, e cansado de ouvir tanta barulheira, ele soltou um grito que literalmente paralisou todo mundo ao seu redor. Sun foi embora de lá, e Shen surgiu para descongelar as pessoas e encorajá-las a dedurar tudo o que o macaco fez pro imperador. Acontece que o Wukong ainda estava ali por perto, e provocou o vigilante a ponto dele atirar uma lança, que o próprio imperador agarrou. Ele mandou deixar o pobre macaco em paz, e Shen se cagou todo com o sermão. Só que tinha algo muito estranho com a maneira como o imperador agia naquela hora. E enfim foi revelado que aquele na verdade era o Wukong com a aparência do governante.
Enquanto isso, nas Montanhas Ardentes, um machado especial estava sendo forjado para o Rei Demônio usar na guerra, e sua esposa enfim soube desse evento. Ela tentou apelar pro emocional e fez seu marido escolher entre ela ou dominar o céu, só que a ganância do Rei Demônio fez escolher ambas. Vários subordinados se jogaram na forja para completar o machado, e agora, com a maioria dos preparativos realizados, só faltava uma coisa para a invasão ao céu. Lá em cima, Wukong conversou com uma cidadã do palácio sobre um estranho armazém que encontrou, e ela disse que aquele era o local onde ficava um elixir especial, capaz de acelerar a prática de qualquer técnica em até 30 mil anos. Também diz que o imperador aprendeu mais de 1750 técnicas graças a esse elixir, e cada um levaria cerca de 130 mil anos para ser aprendidas sem ele. No entanto, só o imperador tinha acesso irrestrito naquela área, e o Wukong teria que ir embora. Mas que ele ia embora, né? No fim, aquela mulher na verdade era o próprio Shen disfarçado. Trolei! E atiçou o macaco a entrar no armazém sem permissão. Pucci sentiu a presença do seu pupilo no local proibido e apelou para a força bruta para impedi-lo de entrar. Ele invocou um chicote elétrico que conteve os movimentos de Wukong, e Shen chegou com reforços para prenderem o criminoso. O macaco até conseguiu cuidar de um guarda ou outro enquanto era contido, mas logo sucumbiu e virou um saco de pancadas para todos eles. Shen deu uma de valentão da escola e caçoou do animal, dizendo que o libertaria caso admitisse que queria roubar o elixir do imperador, mesmo que essa nem tenha sido sua primeira intenção. Só que o macaco tacou o e decidiu que ia roubar o elixir mesmo assim. Ele subiu no topo do recipiente e Pucci o alertou para não fazer isso, já que seria a morte certa. Mesmo assim, ele pulou lá dentro. Seu corpo queimou como se tivesse mergulhado em lava, mas Wukong conseguiu tancar e absorveu todo o elixir, o que destruiu o recipiente e o fez renascer como um macaco que sabia inúmeras técnicas. Ele estreou seus novos golpes em Shen ao chamá-lo para um X1 sincero, onde ambos lutaram utilizando suas armas. O vigilante perdeu sua lança até que bem rápido e ficou mais covarde na luta, o que o fez fugir do macaquinho. Pucci foi impedido pelo próprio imperador de ir atrás dos dois e deixou o destino seguir seu devido rumo. San desceu até o Monte Huaco e teve a terrível visão da floresta em cinzas e seu povo morto. Dentre os vários corpos dos macacos, Uxue também estava morta no chão, e San tentou usar a técnica de ressurreição neles, mas não deu em nada. O Rei Demônio surgiu dizendo que os culpados pelo ataque foram os deuses e fizeram a chacina como uma punição por toda a falta de respeito de Wukong com o céu. Com sede de vingança, o macaco se uniu ao Rei Demônio para atacarem o clã dos deuses. Só que descobrimos rapidinho que os verdadeiros culpados daquele ataque eram os demônios, e o rei fez tudo aquilo para provocar o Wukong. San retornou para a barreira de cristal e a deixou em pedacinhos com seu bastão, o que fez o imperador se preparar para a batalha que estava por vir. Milhares de guardas avançaram para cima do macaco, e ele fez vários clones de si mesmo, que foram capazes até de derrubar uma enorme barricada que os soldados fizeram com seus escudos. Lá nas montanhas, o Rei Demônio estava se preparando para se juntar à festa, enquanto o Wukong já estava destruindo tudo sem ele. O imperador assumiu sua forma dragão e atacou o invasor, enquanto o rei do submundo eliminava o resto dos soldados do céu. O imperador tentou explicar que os deuses jamais fariam um ataque ao Monte Huaco, mas o macaco estava tão cego de vingança que nem se importou. Ele só foi dar ouvidos à razão depois que o Rei Demônio matou o Mestre Pucci bem na sua frente, e enfim o Wukong entendeu quem era seu verdadeiro inimigo. O macaco foi deixado de lado, e os governantes dos dois clãs tiveram sua revanche, e graças ao seu novo machado, o Rei Demônio conseguiu derrotar a forma dragão do imperador. Com o governante do céu derrotado, o rei eliminou seu infiltrado Shen, para que não precisassem disputar pelo trono. Em poucos segundos, Wukong surgiu para ser seu novo oponente. No momento da luta, o chifrudo tomou o bastão e o acertou bem na cara de Wukong, o que fez ele ter uma experiência de quase morte e avistar a deusa Guanyin. Ela disse que o macaco deveria aceitar que sempre ia cometer erros, ou ver pessoas queridas morrerem, caso quisesse ser imortal. Portanto, teria que continuar seguindo em frente. Saindo da visão, ele recuperou sua armadura e bloqueou um golpe do bastão. E agora, com a mente mais serena, Wukong voltou para a luta. O rei levou tanta porrada que precisou apelar para sua transformação de Minotauro,
E Sam resolveu fazer o mesmo ao se transformar num gorila gigante, ou pros íntimos, um Ozaru dourado. Se o chifrudo já não tinha conseguido fazer muita coisa, aqui só piorou, porque o gorilão arrancou um chifre dele e o atirou de volta pra terra, onde o rei se transformou em um simples boi de um chifre, amarrado a uma corda. E apesar da sua condição, sua esposa e filho prometeram ficar ao seu lado. De volta ao céu, Sam tentou inocentemente consertar o estrago que fez, e só piorou tudo. Por sorte, o imperador de Jade estava vivo e disse que dava para consertar o reino. Só ia levar umas centenas de anos. Pouca coisa. O Kong tentou fugir desse BO, só que o próprio Buda apareceu para punir o delinquente. O ser divino disse que o macaco seria trancafiado por 500 anos na Montanha 5 Dedos, para aprender com os seus erros. Assim teria tempo suficiente para aprender sobre as virtudes que não aprendeu ao estar livre. E por incrível que pareça, Sam aceitou a punição. E assim a história do lendário Rei Macaco, que se tornou o novo rei dos demônios depois de eliminar o antigo rei, só começou. E esse foi a lenda do Rei Macaco. Como você acha que o Sam vai reagir quando enfim sair da sua prisão de 500 anos? Comenta aqui embaixo pra gente saber. Enfim, a gente se vê na próxima aqui na Sessão Popcorn, com mais reviews de filmes pra vocês.